Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus, e se desviava do mal, e necessário de tinha nascido 7 filhos e 3 filhos, de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 jumentos, e também muitíssima gente ao seu serviço, de uma maneira que este homem era maior de todos os Oriente. O filho dele, em uma casa, uns aos outros, fazia banquetes, e cada um que, à sua vez, mandava convidar os seus 3 irmãos e comer, beber com eles. Quando encerrava os ciclos de banquete, Jó chamava os seus filhos e santificava, levantava de madrugada e oferecia ao holocausto, segundo o número de todos, pois Jó pensava assim: toda vez os meus filhos têm pecado ou blasfemado contra Deus no seu coração. Jó fazia isso e continuamente. Glória a Deus. Só até aí, irmãos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Celestial, que o Senhor possa estar, Deus, abençoando a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, no verso que nós vimos que Jó, ele era um homem riquíssimo. Ele era um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temente a Deus. Ele era um homem próspero, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha muitas ovelhas, gados, que tinha muitos, irmãos, mantimentos. Ele era um homem respeitável naquela terra de Uz, irmãos. E ele falava, e ele dava banquetes, ele dava festas, e mês em mês ele fazia comemoração, irmãos, porque ele era um homem feliz, um homem próspero. Imagina você no lugar de Jó, irmãos, rico, próspero, abençoado, usado nas mãos de Deus. Jó era um homem sábio, irmãos. Jó, ele tinha palavras, ele conversava com os seus empregados, ele conversava e sabia conversar com as pessoas, ele sabia conversar com as suas famílias. Ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Maravilha, Deus. Ele era íntegro. Será que tem pessoas íntegras assim, irmão, como Jó? Isso é uma virtude. E segunda coisa que ele tinha, ele era reto. Será que tem pessoas assim, como Jó, pessoas que andam reta diante do Senhor? Ele tinha também, irmãos, ele se desviava, ele tinha Deus e se desviava do mal, irmãos. Olha o poder na vida deste homem. Isso é virtude, meu irmão. Isso é virtude que Deus, ele quer que nós trazemos para a nossa vida, irmãos. E isso desagradava Satanás. Satanás odiava Jó. Então ele aqui no verso 6 ele fala ali, olha, e antes de entrar nesse falar esse segundo tema, irmãos, olha, Jó também fazia assim, olha, se o meu filho pecasse contra mim, eu pecasse, blasfemasse contra Deus, eu ia lá e oferecia sacrifício diante de Deus, pedia perdão a Deus. Ele não deixava os filhos dele se desviar, não, irmãos. Ele tinha o que? A presença de Deus. No verso 6 diz assim: em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: eu de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como na terra, e ele é um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E isso foi uma afronta para Satanás. Satanás não gostava de ouvir isso, não gostou de ouvir isso. Então olha a resposta. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que sim, sem motivo, que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo que nele tem, e abençoar por obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicará na terra, mas ele estendeu sua mão e tocar em tudo que ele tem, para ver se ele blasfema contra ti e na tua face. Então o Senhor disse a Satanás:
Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estende a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Para você ver. E ele falou: olha, Deus, para com isso. O Senhor dá isso tudo, cerque ele de bênçãos, cerque ele de bens, mas se o Senhor dá a permissão, se eu tocar nele, os bens dele, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar com o Senhor. Jesus. Não vai, Satanás. Toque tudo, os seus bens, tudo que ele tem, menos na vida dele. Menos na vida dele. Aí começou a provação, a prova de Jó. Olha aí. Porque Deus, Satanás falou: se eu tocar, Deus, ele está assim, porque se eu sou dar as coisas para ele, o Senhor dá as coisas para ele, por isso que ele foi blasfemo. Mas tira as coisas dele para você ver. Você vai ver como ele blasfema. Ele vai blasfemar contra o Senhor. Ele vai rejeitar o Senhor. Mas Jó foi colocado à prova por Deus. Às vezes Deus permite que nós passemos provas se realmente estamos fiéis a Ele. Deus ele permite que nós passemos situações difíceis. Aí você: não, pastor, o senhor quer dizer que Deus, esse problema que eu estou passando é porque Deus está permitindo? Oh, irmão, é verdade, está permitindo você passar esse problema mesmo, para este deserto, para essa situação que você está passando, para ver se realmente você é de Deus ou não é. Jesus. Dessa forma. Aleluia. Ele estava mostrando para você: olha, se é de Deus, ou você é de Deus ou não é. Só é de Deus quando as coisas estão boas. Eu tenho carro na garagem, tenho casa, tenho tudo. Mas quando as coisas pioram, você abandona até a igreja, abandona Deus, abandona tudo. E quando a gente, irmãos, tem que ser de Deus no tempo bom, no tempo ruim. Quando estiver na abundância, na prosperidade, em tudo, em todas as ocasiões. Verdade. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Jó era aqui, irmão? Jó era fiel ao Senhor, irmãos. Será que tem pessoas assim como tem mente que anda reto e que se desvia do mal, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que passam por uma prova, passam por uma luta e já quer largar tudo. Tem pessoas, irmãos, que passam por uma situação na vida dela difícil, ela quer largar a igreja, quer largar Deus, quer largar o Espírito Santo. Meu Deus. Isso não é motivo de você largar Deus. Essa luta, essa prova que você está passando aí, irmãos, é para você crescer. Aleluia. Na fé. É para você perseverar na fé, para você crescer espiritualmente. Maravilha, Deus. Não estou perseguindo, estou me acaluniando, irmão. Que Jesus foi perseguido, quem não foi perseguido, até eu já fui perseguido. Mas isso é para o nosso crescimento espiritual, irmão. Você vai amadurecer, você vai crescer. Crescimento, existe experiência. E pense uma pessoa que era sábia, inteligente, era Jó. Satanás começou a tocar os seus bens. Olha, começou aqui no verso 13, você vai ver que ele perde os filhos e a sua riqueza. O homem rico começou a perder os seus filhos e começou a perder a sua riqueza. Imagina só, irmão. E de repente você tem tudo. E de repente você começa a perder as coisas. Coisa mais triste, né? A coisa mais triste. Então a palavra do Senhor diz aqui no verso 13, irmãos. No verso 13 diz assim: em dia que quando os filhos e as filhas de Jó comia, bebia e vinhos na casa dos irmãos, mas veio o mensageiro de Jó, disse: os bois que estavam lavados, jumentas e que estavam pastando junto eles, e de repente saber que atacaram e levaram todos e mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar e trazer o que? A notícia.